No bloco Cidadão de Atitude, o professor Alexandre fala sobre o seu projeto Vivendo e Aprendendo. Através da utilização de técnicas modernas e criativas, ele propõe um trabalho em empresas e prefeituras, de revisão dos valores e transformação de atitudes num exercício de solidariedade e cooperação. Depois de consultorias realizadas em mais de 100 prefeituras e em inúmeras empresas, o projeto Vivendo e Aprendendo virou livro e um programa na rádio Cidade das Águas, em Amparo. Você vai conhecer agora um trabalho destinado ao ser humano, independentemente de profissão, classe social ou idade. Confira com a gente. Cidadão de Atitude. Olá, pessoal. Eu sou da área da educação há mais de 30 anos. E eu vejo tantos exemplos de pessoas que vieram de uma origem humilde, tiveram a sua formação, lutaram muito e hoje têm grande sucesso. É o caso do Alexandre José Silva, que é proprietário da empresa Vivendo e Aprendendo. Eu agradeço a presença dele e já vou fazendo pergunta. Alexandre, como é que foi sua formação e o que você teve que fazer na sua vida para ter o sucesso que você tem hoje? Meu pai foi diretor de escola e quando chegou em Amparo, lá eu nasci. E desde de criança eu já ia no colo com eles junto para a escola. Depois já participei dos centros cívicos, dos grêmios livres, das duas escolas que eu estudei. E naquela mesma época eu participei do movimento estadual da juventude, da época do governo Montoro. Desde moleque eu sempre entendi de gente, participei dos diversos setores da sociedade e isso eu digo que foi uma escola fantástica em minha vida. No Vivendo e Aprendendo, ele tem uma série de trabalhos que são feitos junto a empresas, junto a prefeituras, para fazer com que as pessoas tenham mais comprometimento com o seu trabalho, com a sua atuação. Como é que é o trabalho da sua empresa junto a esses órgãos? Então, eu gosto muito do Fernão Capelo Gaivota, quando nós temos que ir mais além. E tem uma frase que não importa de onde viemos nem onde estamos, o importante é onde nós queremos chegar. E eu vejo que o desafio hoje do mundo atual é fazer com que as pessoas vivam melhor. É trabalhar com a melhoria do relacionamento humano, E é Vivendo e Aprendendo justamente, o próprio nome diz, é algo em construção. Ela nasceu com essa proposta, sabe, de através de uma série de atividades, que eu chamo de workshop, seria uma oficina com uma série de palestras, vivências, dinâmicas, trabalhar nas empresas e promover a integração e principalmente uma reflexão sobre os sonhos e sobre o que estamos fazendo da nossa vida. O pano de fundo, que é o diferencial do meu trabalho, é o lúdico, que acabou sendo a tese de mestrado, que acabamos indo até lá aos Estados Unidos, em Orlando, na Florida Christian University, levando essa proposta, o lúdico como instrumento de transformação e desenvolvimento nas organizações. Às vezes o chefe é muito sisudo, ou então o prefeito, o coordenador de um serviço ou atividade, tem um distanciamento em relação aos funcionários. O que é possível fazer na Vivendo e Aprendendo para modificar isso e concorrer para uma melhor missão da empresa ou da prefeitura? Professor Eduardo, ingressamos na sociedade do conhecimento, A geração Y está tomando conta, esses jovens hiperativos, esses jovens extremamente com vontade de trabalhar, Com vontade de realizar seus sonhos. E é logicamente que essa é a preocupação. O ambiente de trabalho hoje deve ser um ambiente harmônico, em que existam não mais chefes e subordinados, e sim líderes e colaboradores que admiram essas pessoas que gerenciam as empresas. Então eles unem forças e os resultados realmente têm sido cada vez mais satisfatórios. A gente tem, às vezes, muitos funcionários trabalhando no mesmo local de trabalho. Além disso, às vezes aparece uma promoção e só um ou dois são promovidos e uma série de outros ficam aguardando a sua oportunidade. Como é que você faz num ambiente de concorrência para fazer com que as pessoas atuem na mesma direção e sem ciúmes ou esperando as oportunidades adequadas para o seu momento? Primeiramente, eu sempre parto de um princípio que todo mundo é importante dentro de uma organização. Nós ficamos vários dias sem um prefeito, sem um presidente, sem um governador, mas não fica 1 ou 2 dias sem um lixeiro. E lógico que eu acho que um dos grandes desafios deste mundo moderno é justamente as pessoas perceberem que elas têm que dar o melhor de si, elas têm que se preocupar em se aprimorar cada vez mais, estudar, se desenvolver cada vez mais. A conquista de um cargo maior, de um novo emprego, logicamente é consequência de tudo isso. Eu acho que todo mundo quando nasce tem uma escada à frente
E cabe cada dia subir mais degraus. E pobre daqueles que ficam lá na escada do vizinho tentando chacoalhar, porque ele está subindo um pouquinho mais. Como que a Vivendo e Aprendendo se engaja em projetos sociais, por exemplo? Em parceria com a Escola Técnica João Belarmino, nós desenvolvemos aí 2 grandes projetos, que é o Coloque o Sorriso no Rosto de uma Criança. Ele acontece em 2 momentos, que é em outubro, no Dia das Crianças, e na Páscoa também. Ele acontece, envolve aproximadamente 100, 200 jovens da Escola Técnica que organizam esse evento para mais de 400 crianças carentes lá de Amparo e de toda a região. Por isso que a gente sempre fala que fazer o bem faz bem, mas deve ser sentido, deve ser vivenciado. E também o outro, que é uma lição de cidadania, em que eu levo os jovens para conhecer a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Palácio do Governo, para que eles se preocupem-se em engajar mais na nossa política. Nós precisamos de jovens, nós precisamos de renovação, e eu boto muita fé e muita esperança nessa juventude. Eu tenho certeza que eles podem transformar esse mundo e nos dar muita alegria nesse futuro que está chegando. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Como é que é a sua percepção dessas mudanças? Para onde a gente vai? Nós temos essa geração Y que está chegando, né, como eu falei, com uma vontade já danada de mudar o mundo. E só precisa de lideranças, de ações que realmente as guiem para o melhor caminho. A frase do Chaplin eu gosto de sempre falar nos meus cursos, né? Que os nossos esforços superem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes proezas da história foram conquistas do que parecia impossível. E que nós possamos aí deixar um legado, deixar um exemplo para os nossos filhos, netos, as gerações vindouras, possam se orgulhar daquilo que fomos e daquilo que nós fizemos. Aí tem também uma outra. Por não saber que era tão impossível, eu fui lá e acabei fazendo. Obrigado. Pessoal, além da valorização do trabalho, as pessoas precisam de amor, carinho, amizade. Às vezes um elogio, um obrigado, um abraço, vale mais do que qualquer coisa.